Bom, meus estimados irmãos, muito boa noite. É sempre um prazer renovado reencontrá-los para continuarmos nossos estudos das obras de André Luiz, esse manancial tão profuso de ensinamentos, de compreensões, de harmonia. Beber descedentar nossas almas nessa água lustral de nossos espíritos é sempre algo muito bom, muito renovador, né? E hoje nós vamos estudar os capítulos 15 e 16 do livro número 2 das obras da Vida no Mundo Espiritual, psicografado pelo Franciscano Xavier, através do benfeitor André Luiz. Só lembrando que nos capítulos 13 e 14, nós vimos que após aquela célebre aula inaugural do curso dos mensageiros, que foi ministrado pelo benfeitor Telésforo, o instrutor do Ministério das Comunicações, voltado em especial para os irmãos que militaram na mediunidade na última encarnação, como médiuns ou como doutrinadores, e após a fala bastante substanciosa de Telésforo, foi notado por todos que aqueles médiuns e os doutrinadores que tinham reencarnado como médios e tinham falido que elas estavam, choraram pela oportunidade recebida e não bem utilizada, digamos assim. E, ao final, André Luiz e Vicente tiveram a oportunidade de conversar com aqueles irmãos, ouvindo deles os porquês de não terem tido êxito em suas missões, por orientação de Aniceto, o instrutor deles, o orientador deles, né? Após essa conversa muito importante, que trouxe grandes ensinamentos para André Luiz e Vicente, né, que seria muito importante para a própria missão deles, vindoura como mensageiros na crosta, né, e também informações importantes para André Luiz, que estava colhendo informações para escrever essa magistral obra, Os Mensageiros. Eles dois vão ao jardim, já satisfeitos com toda a coleta de informações, com os ensinos depreendidos das conversas que tiveram com os irmãos. E no jardim do Ministério das Comunicações, eles conversam, e a informação que Vicente passa a André Luiz, que não somente os médiuns e os doutrinadores que vão em missão à Terra e que falem, que são reciclados, como estavam os irmãos que faliram, estavam lá no curso de reciclagem. Mas nos diz Vicente que todos aqueles que vêm em missão na Terra, sejam as missões profissionais ou missões de cunho pessoal, passam pelo processo de reciclagem quando voltam para a erraticidade, ou seja, a reciclagem é um processo natural dos que vêm aqui e não cumprem suas missões, e quase todos nós não cumprimos a sua inteireza, é claro isso, pelos depoimentos que vimos dos que faliram, mostrando que quase a grande esmagadora maioria não cumpre na sua inteireza a missão que viemos desempenhar. Então, Vicente diz que, por exemplo, lá no Ministério do Esclarecimento, por exemplo, as mãezinhas que vêm em missões sublimes à Terra, com a missão importante de receber irmãos como filhos e que não cumprem sua missão na sua inteireza, que ao retornar ao mundo espiritual também se reciclam para que possa, na próxima oportunidade, ser uma mãe mais completa e possa compreender a sua missão. Mas também que os pais também passam pela mesma situação. Aqueles pais que vieram e faliram também passam por um processo semelhante. E a gente fica a entender, a gente compreende como Deus é bondoso e a missão e o desejo dele que possamos todos nós obter o progresso, a evolução de cada um de nós. Por exemplo, a gente entende qual é a finalidade da reencarnação, então, se não é o processo de melhora de cada um de nós. Nos processos de reencarnação, todos os que aqui vêm têm um propósito de reencontrar aqueles que prejudicamos no passado ou que nos prejudicou no passado, para transformar os elos de ódio, em princípio, dessas dívidas contraídas do passado, em aliança de amor vindouramente. Esse é o grande propósito. A reconciliação, o desatar de nós. Essa é a grande questão. E veja como a coisa não é simples, porque imagine só o papel extraordinário da mãe, por exemplo. Olha que papel mais sublime da mãe, que recebe aquela criatura que foi um desafeto no passado, né? Muitas das vezes nós vemos isso, né? E no período de 9 meses traz em seu âmago, em seu útero, uma criancinha que está sendo gerada, alimentando-se das energias do seu próprio corpo, através do umbigo, né?
alimentando o seu próprio corpo, mas também vendo todo o desenvolvimento daquela criancinha, daquele feto, né? Sentindo o pulsar do seu coração, uma troca muito interessante, visando esse processo de reaproximação, buscando consolidar essa relação de amor entre mãe e filhos. E mesmo após mesmo a gestação e o parto, quando essa criancinha nasce, esse contato continua muito próximo, muito profundo, porque a mãezinha continua, através da concha do seu seio, a alimentar, a nutrir aquela criança com seu leite materno. É uma relação de amor muito profundo, porque é um contato muito próximo, corpo, pele a pele, mãe e filho, né? E mesmo assim continua todo o processo, ou seja, a própria infância é um processo, uma dependência muito forte dos pais, mas especialmente da mãe, né? A questão do alimento, a questão dos cuidados próprios, né? As noites de sono, no cuidado, etc. E mesmo assim, muitas crianças ou muitos filhos e muitas mães agridem-se. Vê como uma coisa complicada. Às vezes, os espíritos ainda têm um sentimento ainda tão profundo, tão complicado de ressentimento, que às vezes eles ainda agridem-se, às vezes a causa de morte de mãe e filho. É uma coisa muito triste, mas é um fato. Mas Deus, como é Pai misericordioso e bom, está sempre nos dando a mão de novo, ao nosso processo de renovação e de transformação, sempre a recomeçar e tal. Entretanto, todos nós teremos que prestar conta da missão que, quando retornarmos à parte do Espírito, foi feito dos filhos que foi confiado. Essa pergunta é inevitável, né? Ou seja, e nos dá a compreensão de que os filhos não são nossos, muito pelo contrário. Os filhos são confiados a nós por Deus para podermos deles cuidar, orientar e direcionar para o caminho do bem. E certamente eis surgirá responsabilidades pelo não cumprimento dessa missão. Né? E a gente vê nos compêndios, nos livros, na doutrina espírita, notadamente nas obras de André Luiz, as imensas responsabilidades e os imensos sentimentos de culpa dos pais que vê os seus filhos se desviarem por negligência dos pais. Né? Então, as responsabilidades, se o pai fez tudo o que pôde e os filhos, mesmo assim, seguem o seu caminho, ninguém pode mudar. Cada um que cumpre sua missão, é óbvio. Né? Ninguém pode cumprir a missão que é deles. Por mais que a gente ame, não podemos cumprir a missão que é dos nossos filhos. Lógico que não. Mas ficaremos em paz, dentro do possível, que cumprir nossa missão. Mas aqueles que não cumprem, certamente as responsabilidades serão muito grandes e as dores serão muito grandes e terão que voltar nas próximas. Então, Vicente mostra, André Luiz, que há setores de lá onde são recicladas mães para que possam bem desempenhar vindouramente essas missões. Os pais da mesma forma, né? Mas não só esse, qualquer outras profissões, não só de médio, mas as profissões mesmo, de cada um dia. Ele viu lá, por exemplo, que tem uma escola no Ministério do Esclarecimento, onde são reciclados os administradores, aqueles que têm função de mando, né? Que não, se não cumpriram bem, se desviaram recursos, se não geriram adequadamente, ou se desrespeitaram os seus subordinados. Tudo isso gera responsabilidade, e surge responsabilidades. Viu também que tem escola lá que também trabalham com aqueles que eram subordinados, para aprender a como obedecer. Essas questões todas são importantes para a formação. Isso aqui é importante, né? Ter essas compreensões, né? E foi mostrado isso. Né? Foi mostrado também, após tudo isso, que todos os que voltam, a intenção, a compreensão é essa, que todos que voltam se reciclam. Por quê? Porque a cidade é a nossa casa, o mundo espiritual é a nossa casa. É onde nós voltamos para retemperar os nossos espíritos, para contar a nossa jornada. Onde buscamos fazer toda uma reciclagem, visando a próxima encarnação ser exitosa. Afinal de contas, somos filhos de Deus e Deus deseja que seus filhos sejam felizes. E até esse local, onde a gente, com o suor do rosto, a gente consegue aprender muito e também quitar aquelas dívidas que contraímos aqui. Quem contrai a dívida aqui, paga aqui, é um dito popular, e a doutrina espírita tem mostrado isso. Você se retempera no mundo espiritual e volta para continuar a sua jornada. Né? Então, ele viu tudo isso. E, ao final, no capítulo 14, André Luiz começa a fase de preparação para a primeira aula prática. Ou seja, eles estão lá fazendo aula teórica e outras, certamente. Né? Apenas aquela aula de Telésforo narrou como é que funcionava a parte teórica dos cursos mensageiros, mas, em seguida, ele já começa a mostrar a fase de preparação. Porque lembra-se, lá no começo do livro, que a metodologia de Telésforo é que ele tinha, por exemplo, 30 alunos mensageiros, mas a filosofia dele é que, quando ele desce à Terra para as tarefas práticas, ele só leva os profissionais de cada área. Né? O dos engenheiros, são vários engenheiros.
Entenda isso que eu estou falando. É a equipe já de mensageiros que ele é responsável e os alunos, está falando dos alunos que vão em missão de estudo, de aprendizado. Então, desta feita, como André Luiz e Vicente são os únicos dois médicos do grupo de aprendizados, eles vão acompanhando naturalmente Aniceto, e mais o grupo de mensageiros em tarefa. Essa é a grande questão. E eles, foi muito interessante mostrar no final do último capítulo, que André Luiz então relata para Aniceto que ele, por exemplo, quando ele, no final do livro Nosso Lar, quando ele visita a família, depois de 10 anos, né, e ele assistiu o esposo da ex-esposa dele, que estava doente, etc., etc., mas ele disse que encontrou outras pessoas que ele conhecia, tinha desejo de ajudar, mas não podia. E aí a Aniceto diz, não, mas você não ajudou porque você não tinha capacidade de vislumbrar, por exemplo, a razão das moléstias que ele estava estabelecido. Sei que eles que eram portadores. A importância de você ter uma compreensão, você dilargar da sua visão para você compreender de onde vem. Você encontra ali só, digamos assim, a reação, mas não sabe a ação, você não sabe o que foi feito no passado, que redundou nas ações, que redundou naquela doença. Então, André Luiz e Vicente foram encaminhados por orientação, por recomendação de Aniceto, no capítulo passado, lá o Ministério das Comunicações, com o propósito para ser feito um tratamento na mente deles, para dilargar a capacidade de visão deles, para facilitar a compreensão. Ou seja, quando encontrar alguém na Terra com uma patologia, eles teriam uma compreensão, teriam uma visão dilargada para compreender de onde vem. Era aquele caso do médium Joel, se vocês estão lembrados. Joel tinha essa compreensão, tinha essa capacidade, mas ele utilizou por frivolidades e não por missão de que era estabelecido. Muito bem, então foi feito isso. André Luiz e Vicente foi dilargar a capacidade de visão deles, preparam-se todos e no final do capítulo eles começam a viagem. E aí as novidades foram muitas, porque de repente Aniceto diz a eles que eles não vão utilizar a estrada que comumente é utilizada de Nosso Lar em direção à Terra, que é normalmente utilizada para que essa estrada, existe estrada aqui como existe lá no plano terreno. E a finalidade dessa estrada é ligar Nosso Lar à Terra de forma que essa locomoção seja mais rápida e segura, passando toda a tua região das trevas, a região dos umbrais, porque nessa cidade existe, e eu imagino que essa segurança que ele fala não é ninguém lá segura fisicamente, é uma segurança estabelecida dessa estrada, a própria energia da estrada é diferente, a locomoção rápida é feita por uma barreira vibratória, né? De sorte que as entidades infelizes não possam digamos assim, adentrar essa estrada e dificultar o trajeto, né? É utilizada para os trabalhadores que vão de Nosso Lar a crosta em trabalho, ou as trevas, etc., ou os umbrais, né? E também as criaturas que vêm de Nosso Lar preparadas para a reencarnação passam por essa estrada, de sorte que não possam ter contato direto com as entidades infelizes que vivem naquelas regiões, porque isso atrapalharia, perturbaria profundamente eles. Então, é muito interessante isso. E no final do último capítulo, então, eles começam a trajetória. Eles saem de Nosso Lar, como a atmosfera do Nosso Lar é muito mais rarefeita, é muito mais fluida, eles saem de lá volitando sem problema algum, né? Entretanto, quando eles começam a volitação, primeiro, Aniceto diz a eles, como eles vão em missão de aprendizado, eles não vão utilizar a estrada costumeira de trabalho. Eles vão passar ao lado dessa estrada, porque é uma missão de aprendizado, para eles compreenderem qual é a natureza, qual é a topografia, como é que funciona, quais são as criaturas que lá vivem, como é que é aquele ambiente lindeiro, a estrada, como é que é a região umbralina, como é que funciona aquele ambiente, quem lá se encontra. Então, essas informações todas foram mostradas, porque lembremos que eles estão sempre preparados para ser mensageiros, primeiro ponto. E segundo, também, não tenho nem dúvida disso, que a missão é mostrar para nós que estamos lendo aqui como é que é a topografia, como é que é o ambiente em si da região umbralina, né? Lembremos que André Luiz passou 8 anos no região umbral, mas uma região umbral é uma região gigantesca, imensa, com várias... O que é um umbral, na verdade? É uma região purgatorial que tem áreas. Tem uma área que poderíamos chamar assim, entre aspas, mais light, uma região intermediária, é a região das trevas profundas, das grutas, das furnas de profunda dor, onde é abordado os livros, como, por exemplo, no livro Ação e Reação, no livro Libertação, é trabalhado, demonstrado isso. Alguns do livro
o Brilho da Vida Eterna também mostra alguma coisa dos abismos, etc, etc. Muito bem. Então, a missão, Aniceto preferiu ir por fora da estrada para nos mostrar como é que funciona essa questão lá. Então, vamos começar, então, o capítulo 15, e só uma breve introspecção para compreender isso. Muito bem. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Isso é a narrativa de André Luiz, ou seja, eles começaram volitando, mas chegou um momento que a energia começou a ficar tão deletéria, tão pesada a energia, que está encontrando muita dificuldade dele volitar. Todo mundo sabe que volitação é você. É uma espécie de voo pelo pensamento. A volitação significa isso. Então, chegou um momento que André Luiz está tendo muita dificuldade, porque o ar era muito denso, era muito difícil. Havia um esforço muito grande para se locomover. A volitação ela é pela força do pensamento. Você é livre, desde que o ar seja um ar apropriado para. Né? E ali havia uma grande resistência do ar, muito mais pesado, mais difícil de respirar, enfim. Né? Então, André Luiz começou a entender, a encontrar muita dificuldade na volitação. Creio que o mesmo não acontecia com o nosso instrutor. Por que não acontecia com o instrutor com o Aniceto? Lembre-se que Aniceto, Vicente e André Luiz. Porque, certamente, o instrutor, pela capacidade que ele tinha uma capacidade muito maior de volitação, pelo avançar, pela evolução dele, do que os outros dois, que estavam na fase inicial do processo evolutivo. E aí a gente consegue aprender que se André Luiz estava em missão de aprendizado, ele ia acompanhando os mensageiros certamente foram pela estrada convencional, porque quem precisava aprender ele era André Luiz e Vicente, que eram os aprendizes, né? Muito bem. Mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo, ou seja, André Luiz, Aniceto ia tranquilo, mas ele hoje está com dificuldade muito grande em função de ser rarefeito. Aniceto percebeu, de pronto, nossos obstáculos e considerou. Seria conveniente utilizarmos a locomoção, ou seja, a caminhada, já que é uma dificuldade, então, de haver a volitação em função do ar muito mais pesado, mais complicado. Né? A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Veja, o que está dizendo? Que quanto mais eles se ausentavam de nosso lado, eu vou mostrar um pouquinho mais na frente o mapa das regiões da Terra, das camadas, para a gente entender isso. Nosso lar fica na terceira camada, na saída, nós temos a Terra, o umbral grosso, uma região chamada de moradia, várias colônias espirituais, e o nosso lar fica na saída, na terceira faixa, na saída da região umbral, ou seja, a atmosfera do nosso lar é muito mais equilibrada, etc. Quanto mais próximo da Terra, mais o ar é feito mais difícil, porque lá se condensam as energias deletérias do ódio, que infelizmente pulula na nossa região da Terra. Né? Então, está dizendo isso. E Campo da Paz, que ele fala, é um posto de atendimento nas regiões vizinhas, nas regiões dos umbrais, onde atende, onde recepciona as criaturas que são resgatadas das regiões umbralinas. Né? O objetivo dele é eles passarem por lá. Né? Então, vamos à locomoção, porque o ar está rarefeito e está difícil, né? de haver a volitação. Muito bem. Não precisaríamos, diz Aniceto, não precisaríamos ir até lá. Aonde? Até Campo da Paz. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Por que descansaremos? Descansaremos porque ele sabe que o trajeto feito por Vicente e André Luiz será profundamente cansativo. Por quê? Pelas próprias condições espirituais dos dois, que são bem aquém. Se fosse só Aniceto, não teria nenhuma dificuldade. Pela grandeza, pelo avanço espiritual dele, não teria nenhuma dificuldade. Mas, entretanto, como ele está com Aniceto e Vicente, certamente eles vão chegar lá bastante cansados, dando repor as energias. Isso que ele está falando que é importante passar em Campo da Paz. Muito bem. Encontraremos ali, em Campo da Paz, os recursos indispensáveis. Indispensável para quê? Para refazer as energias, se alimentar, descansar um pouco e tal. Mas que é isso? Perguntei admirado a André Luiz. Da profunda modificação ambiental. Aí começa as perguntas que André Luiz faz, que além de ser importante para a educação deles, também é muito importante para nós que estamos aqui lendo, para a gente ter uma compreensão como é a funcionalidade daqueles sítios, daqueles ambientes, né? Que a gente tem notícia, mas a gente tem informações muito poucas a respeito de como é que funciona, como é a funcionalidade dessas regiões infelizes próximas à Terra. Né? Muito bem. Aí, então, diz Aniceto, estamos penetrando a área de vibrações mais fortes da mente humana. Ou seja, quanto mais próximo à Terra, quanto mais próximo à crosta onde nós vivemos, mais a energia é pesada, mais a energia é difícil, especialmente nessa época que esse livro foi publicado. Esse livro foi publicado em 1944, nós estamos ainda
em plena guerra mundial. Então, o ódio naquela época era muito forte. Tanto o ódio dos que estão nos campos de batalha, estão guerreando, ou na mente, né? A mente, na mente se concentra muita energia deletéria, que esses ódios coletivados têm um efeito deletério profundo. Lá na frente, vamos ver se esse livro vai abordar isso, que essas energias, esses ódios coletivados, têm uma capacidade de gerar nuvens de emanações mentais, capaz de haver, inclusive, grandes tormentas, não é? Tempestades mesmo de emanações mentais. E André Luiz Aniceto vai dizer que se não fosse a participação dos emissários de Deus com o propósito de diluir os efeitos deletérios dessas energias, seria fatal para a humanidade. Imagine aí como, na verdade, isso é profundamente prejudicial a cada um de nós. Eu não tenho dúvida de dizer que boa parte dessas questões que vivemos, dessas doenças que surgem, como a Covid, etc., é fruto do ódio que a Terra vive, baseado nas informações que estão postas no livro Mensageiros. Ou lá no livro Transição Planetária, tem informação assemelhada, dizendo quanto mais a Terra cultua o ódio, esses ódios coletivados juntos, tem um efeito deletério profundo sobre a saúde das criaturas. Como eu dizendo, achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Ou seja, mesmo distante da Terra, bastante distante, a distância é grande, mas já se sente o efeito deletério disso, né? Ele está dizendo, né? Grandes lutas desenrolam-se, diz Aniceto, nestes planos, e milhares de irmãos abnegados aqui se voltam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Primeira questão da guerra que eu falei, nós estávamos em plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, e certamente o ódio em torno da guerra é uma coisa muito forte, muito grande. O ódio, o medo, tudo isso gera sentimentos muito negativos, etc. Mas ele traz aqui a minha observação importante, que, segundo ele, naqueles locais de dor e profundo sofrimento, milhares de irmãos abnegados, que irmão está falando? Emissário de Deus, emissário de Jesus, claro, que estão naquelas regiões tentando assistir a infinidade de irmãos sofredores que vivem naqueles sítios, né? A quantidade de criaturas que vivem nessas regiões umbralinas e nas regiões trevosas é imensas. E nunca faltará assistência de Deus a seus filhos, não importa que o mal cometeu, não importa qual o tamanho do erro que cometeu. Deus assiste a seus filhos em qualquer situação. Não importa se seja um anjo ou se seja uma criatura decaída que estão nas regiões infernais, não importa. Deus ama do mesmo jeito. Sempre haverá um filho de Deus. E em nome do Pai, a sua mão está sempre disposta a nos soerguer dos nossos sofrimentos, do lamaçal que estamos envolvidos, né? Então, aqui o princípio da fraternidade universal é exatamente esse. Nós fazemos parte da grande família universal, somos todos filhos de Deus. Não importa que erros cometamos, sempre vai haver os que têm mais condições espirituais, que são uma condição melhor, que estão mais felizes, vêm socorros que menos têm. É natural esse processo, né? Em todas as regiões do planeta, esse processo é comum. Tem uma reflexão muito interessante lá no livro Libertação, mostrando exatamente isso. Gúbio, que é o instrutor daquele livro que acompanha André Luiz, nas chamadas Uma Cidade Muito Estranha, onde ele buscava resgatar Gregório a pedido da mãe dele, Matilde, ele visita um ambiente de profunda dor, nas profundas furnas de dor profunda, e ele diz isso, ele aponta um espírito de uma mulher que está passando por um drama muito grande, e ele fala disso, da importância de estendermos os braços a todas aquelas criaturas infelizes, não importa que mal eles cometeram, dizendo eles que se hoje eles estão naquela situação, todos nós passamos por situação assemelhada, afinal de contas, fomos criados simples e ignorantes, né? E na hora que estavam com dificuldades, alguém, em nome do Pai, também teve uma atitude assemelhada. Ou seja, nós temos um dever para com os outros, porque se hoje temos algum conhecimento, um dia fomos alguém como aquele. Então, essa fraternidade faz parte desse processo da família de Deus, né? Um dos que mais tem, os que mais instruídos, orientam e ajudam os que menos têm. É esse princípio da fraternidade que é muito importante, né? Aqui só uma ilustração deles descendo aqui, descendo a região a pé, né? Muito bem. Continua aqui a narrativa de André Luiz. Neste instante, chegamos ao cume da grande montanha envolvida em sombra fumarenta, né? Ou seja, ele começa a mostrar como é que é a topografia desse ambiente. Lembra que a semana passada a gente mostrou
um pequeno slide lá do livro Voltei, de Monjacó, né, de Frederick Figner, ou seja, as demonstrações, as informações a respeito da topografia, tanto em Nosso Lar aponta, está em conformidade com o que Monjacó mostra lá, que ele passa na mesma estrada de que André Luiz fala aqui, ele também passa por lá. Mostra que esse ambiente terrível, do ar intragável, da energia profundamente deletéria, um ambiente esfumacento, um ambiente quase sem luz solar, com uma vegetação estranhíssima, animais estranhos, ou seja, é um ambiente muito desagradável, um ambiente muito ruim. Quando ele dizendo, no solo, desenhavam-se trilhas diversas. Se existia trilha, porque passava alguém, né? Quem passava por lá? Naturalmente, as entidades infelizes que lá estavam, né? E viviam naquele sítio, né? Trilhas diversas. A maneira de labirintos bem formados, ou seja, sempre passava alguém por ali. Observando-nos, a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Neste momento, ó Deus de bondade, diz André Luiz, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Naquele ambiente de profundo desarmonia, desequilíbrio, alguma coisa importantíssima aconteceu com ele. Contrastando as sombras daquele ambiente, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Olha que coisa interessante que acontece. Lembremos, se vocês lembram lá no final do livro Nosso Lar, André Luiz atingiu o primeiro processo de renovação espiritual dele, ou seja, há um salto evolutivo dele importante naquele momento. Lembramos que quando ele vem de Nosso Lar para visitar a família, ele vem na companhia de Clarencio, e ele vem, Clarencio volitando, ele vem na companhia de carona, digamos assim. E quando ele assiste a família, ele se despreende do ciúme, aí tem uma compreensão de que aquela família não pertencia a ele, nem a casa, nem nada, ele era apenas irmão daquele grupo. Quando ele consegue avançar para essa compreensão, ele tem um salto evolutivo. Tanto que ele volta para Nosso Lar, depois de uma semana junto, ajudando a família, ele volta volitando, que até então não volitava. Né? Primeira questão. E agora, ele tem um segundo salto evolutivo. Ou seja, o espírito dele era um espírito opaco, não tinha luminosidade alguma. Né? Até então. Entretanto, ele, a partir de aí, e aí é importante que a gente compreenda, não é só pelo fato de ter feito o trabalho no Ministério das Comunicações, que aumentou a percepção. Não se trata só disso. Isso aí, se ele conseguiu essa dilatação dessa visão, certamente é por mérito dele. Faz parte do processo. Mas não é só por isso. Certamente, de tudo que ele fez, desde o trabalho que de assistência à família, o trabalho que ele continua de orientação, do aprendizado dos mensageiros, de todo o trabalho que ele vem desenvolvendo, é um processo gradativo. Se vocês lembram lá do livro Voltei, onde Frederick Figner, quando volta ao mundo espiritual, irmão Jacó, também não chega com luminosidade alguma, ele faz questão de dizer isso, não é? Só depois de um trabalho, de começar a trabalhar no mundo espiritual e se renovar e compreender a humildade, é que a luminosidade dele vai aparecer lá na frente, ou seja, é um salto evolutivo. Então, André Luiz acontece isso nesse momento, que ele vinha em direção à Terra para desenvolver o primeiro trabalho, a primeira aula prática a favor dos necessitados da Terra, acontece isso. De repente, essa luminosidade dele surge no corpo dele, no corpo espiritual, no perispírito dele, e ele fica muito feliz. Né? Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos, não só dele, como Vicente. E aí também uma explicação que merece, que é interessante. Ou seja, Vicente e ele estavam mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, tanto que despertaram esse salto evolutivo aconteceu com os dois ao mesmo tempo. Ou seja, eles foram matriculados no mesmo curso, pressupõe que estavam no mesmo estágio evolutivo, né? Passaram pelo mesmo curso de dilatação da visão, né? Acompanharam todos os trabalhos de bastidor de preparação e eclodiu digamos assim, esse processo desse salto evolutivo no mesmo momento para os dois, né? Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo. Fico só imaginando a cena, né? Alguém naquele ambiente dantesco, de esfumacento, difícil de respirar, escuridão, etc. De repente, essa emoção imensa se dá naquele ambiente, né? E eles ajoelhados em agradecimento a Deus por essa virtude que acompanharam, né? Então, Vicente e eu ajoelhamos a um só tempo, banhado de lágrimas. É uma emoção imensa, um sentimento de conquista muito grandiosa, né? Notadamente, a história que nós conhecemos na André Luiz, as condições dramáticas, ele foi resgatado do Nosso Lar, uma situação muito difícil do ponto de vista espiritual, com profunda deficiência ainda
proveniente do quadro dele que ele desencarna e da incompreensão e da revolta dele, ele chega a uma ação dramática em nosso lar. Então, o processo de transformação dele foi algo muito interessante. Então, a gente entende a imensa emoção com esse banho de lágrimas em função da emoção, esse júbilo alcançado com esse processo evolutivo, né? Banhado em lágrimas, enviado ao eterno a Deus, os nossos profundos agradecimentos, em voto de júbilo fervoroso. Uma cena realmente comovente e muito emocionante. Eu não imagino, não tenho nem dúvida disso, né? Estávamos embriagados de venturas, estávamos felicíssimos, jubilosos, né? Pelo alcance dessa bênção, desse processo evolutivo deles dois, né? Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Eu vou ter que é a colheita, né? Na verdade, a gente colhe de planta, não é não? André Luiz começou o trabalho lá depois que internado no nosso lar, depois começou o trabalho como faxineiro lá nas câmaras de retificação, passou todo um tempo, 2 anos, trabalhando arduamente, acolhendo aquelas criaturas muito infelizes, com muito amor e etc. Então, ele agora está colhendo o trabalho, o bem que ele plantou lá atrás. Né? Eu voltei, que exatamente relembrando a mesma experiência de Frederico Figner relata no livro Voltei, né? Muito bem. Aniceto, ao ver essa cena deles dois lá chorando, ajoelhados e agradecendo a Deus, que se mantinha de pé e a contemplar-nos, contemplar Vicente e André Luiz, com expressão de alegria, claro, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradecemos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Ou seja, esses dons que se conseguem através do processo do trabalho, né? É aquela história de que, na verdade, planta o bem, colhe o bem, né? É a minha história. Então, agradecemos a Deus por esses dons, por essa conquista, por esse patamar evolutivo que atingiram eles dois, né? De misericórdia, de bondade, enfim. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. É interessante ter essas compreensões, que muitos de nós só lembramos de Deus na hora da dificuldade, não é assim? Na hora que a coisa está ruim, uma doença, um problema grave, a gente lembra de Deus. Mas depois, na felicidade, na alegria, nem esquece que aquela alegria é fruto também do colher da benevolência de Deus, do Pai, né? Muitos de nós esquecemos disso. Esquecemos de agradecer quando recebemos a bênção. E somos tão abençoados, né? Mas só se lembra de Deus na hora da dificuldade. Infelizmente é assim, porque denota o nosso processo ainda evolutivo, ainda do estágio inicial que estamos. Né? Se estivesse mais em sintonia com o Pai, teríamos a gratidão que teve aí André Luiz e Vicente, quando receberam a bênção da luminosidade, se ajoelharam, caíram em prantos de alegria, por ter a compreensão de que foi uma grande conquista almejada por eles dois em função do trabalho desenvolvido. Então, vou ter aqui que é a etapa do processo evolutivo, e é fato, eles atingiram um patamar evolutivo novo na evolução deles. Né? Muito bem. Muito bem. Quem não... Aí, de novo, Aniceto, né? Quem não sabe agradecer, né? Não sabe receber e muito menos pedir, né? E aí, essa observação, todas essas observações que estão aí entre parênteses, observações não são nossas, né? Efetivamente, gente, as pessoas que não têm a compreensão de que toda bênção provém do Pai e que toda bênção pressupõe um merecimento, né? Por eles que as pessoas não sabem agradecer isso, as pessoas se lembram de Deus na hora da dificuldade, na hora que o bem vem, esquece, né? Não saber, e saber a procedência daquele bem. Tudo, nada vem por acaso, né? Recebe as bênçãos quando merece as mesmas, né? A bênção recebida, quando ele fala que não sabe agradecer, não sabe receber, quando recebe, ignora a origem, né? E muito menos pedir. Por que muito menos pedir? Porque muitas das vezes a gente só pede coisas para um benefício imediato. É raro ver alguém pedir para ser mais compassivo, para ser mais amoroso, para ser mais caridoso, mais fraterno. Não. Só se pensa em pedir coisas. Esquece que coisas a gente deixa aqui. Ninguém leva nada material para o mundo espiritual. Mas a maioria, quando pensa em pedir as coisas, é pedir dinheiro, é pedir carro novo, casa nova. Não é que não seja negativo se querer conforto, se trata disso. Mas é muito mais importante para o saber pedir é compreender que Deus nos dá aquilo que, na verdade, vai nos fazer um bem. E pedir coisas coisas materiais, às vezes, nem vai fazer um bem. A gente conhece, e todos nós conhecemos, pessoas que não estão preparadas para ter coisas materiais. Muitas das vezes, quando tem, se chafurdam nele, né? Algumas pessoas, por exemplo, que tiram na loteria e não tem nada, outro dia não conhece mais mulheres, filho, pai, mãe, irmão. Você se torna uma pessoa pior, né? Muitas pessoas não entendem que o dinheiro, às vezes, é uma aprovação muito maior do que a própria necessidade, que a própria carência, né? É uma aprovação muito maior. Tem aquele dito popular, você tem que saber quem é alguém, ter poder e dinheiro. Isso é um fato, porque nós somos criaturas imperfeitas.
muitos de nós não sabemos ainda lidar com isso, com fama, com dinheiro, com cargo, etc, etc, etc. Se acha superior aos outros. Na verdade, tudo que nos dá é para o bem. Muitos de nós não temos ainda preparação espiritual para lidar com isso. Por isso que Aniceto dizer que nós devemos saber agradecer, receber e também pedir. Muito bem. Durante muito tempo, continua André Luiz narrando, Vicente e eu mantivemos em prece, repleta de alegrias e de lágrimas. Ou seja, aí essa capacidade de receber, como Aniceto muito bem disse. Eles compreenderam a dádiva, o momento, a grande conquista que tiveram, do ponto de vista espiritual. André Luiz sabe muito bem disso, porque ele sabe que passou 8 anos no umbral em função dessa falta de compreensão do que é o bem. Ele achava na Terra que os bens eram materiais, não tinha compreensão de que os bens materiais ficam. Que o bem verdadeiro para Deus é aquele que a taça não come, ferrugem não corrói, como dizia Jesus. É o bem que se faça, né? E ele já tinha essa compreensão, depois de todo o sofrimento. E a história que a dor ensina a gemer, tinha essa compreensão de que aquele momento era algo especial, que era uma conquista do espírito deles, pelo trabalho, pelo processo evolutivo que estava passando. Ele passou muito tempo em prece de agradecimento, de alegria, e as lágrimas de emoção pela conquista recebida. Muito bem. Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. Ou seja, todos felizes e alegres pela conquista, né? Mas as surpresas, diz ele, no entanto, não só era aquela da luminosidade. Outros também aconteceram nesse trajeto. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Era uma atrás da outra, ou seja, que eu não conhecia. Além de essa surpresa boa, certamente, da luminosidade, da conquista da luminosidade deles, né? Quer dizer, aquelas vias de comunicação, que via de comunicação que ele está falando, gente? A via de comunicação que ele está falando é que a via de comunicação que existia entre nosso lar e a crosta era a famosa estrada, onde se podia voltar sem nenhum problema, e era rápido o processo. Mas aquela que ele estava transitando fora da estrada, aquelas vias de comunicação, aquela que ele estava transitando fora, eram muito diversas das que conhecia até ali. Qual era que ele conhecia? Era exatamente a estrada, onde ele vinha a trabalho, na terra, onde ele se locomovia, né? Porque muitas vezes ele visitar a família usava aquela, mas ele nunca tinha vindo fora. Volto a dizer, ele veio fora, não só, a Aniceto não levou fora só para ele aprender, mas também para mostrar, para colocar através do livro, através de nós, para ter uma compreensão como é a funcionalidade daqueles ambientes provacionais. Essa é a grande história. E André Luiz faz questão de narrar tudo isso aqui. As vias de comunicação eram muito diferentes das que conhecia até ali. Ou seja, ele conhecia a estrada normal, mas não conhecia aquela outra, né? Aí ele começa a narrar aqui como era aquilo. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. Ou seja, era um ambiente completamente difícil de se locomover, era um ambiente muito desarmonioso, desequilibrado, era um ambiente de muita dor, muito sofrimento. Aí fala, a topografia, ou seja, buracos, subida, descida, altos, montanhas, fendas, era um conjunto de paisagens misteriosas, ou seja, ele não conhecia, nunca tinha visto algo daquela natureza. E lembremos, e é importante também dessa compreensão, que André Luiz passou 8 anos no umbral. Como é que ele não conhecia aquela região? É só para mostrar que as paisagens da terceira faixa, onde André Luiz vive, que é o nosso lar, até a terra, de região de umbralinas e trevosas, etc., etc., é uma região muito, muito, muito extensa. Ou seja, a região onde André Luiz ficou era uma região diferente dessa daí. Ou seja, era uma região que você dizia que era misteriosa, ele não conhecia, era diferente daquele até então tinha passado 8 anos. Só para ter uma compreensão do gigantismo que são as regiões chamadas purgatoriais, são várias áreas diferentes, né? Lembrando, ele dizendo que ele viu, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Os filmes de terror que ele via, nos filmes que ele via, né? Via ambientes muito dantescos mesmo, estranhos, etc, etc, né? Tal. E ele fez uma comparação com esses ambientes. E lembremos que lá no livro Voltei, Frederick Figner, o irmão Jacó, fala também que os ambientes são tão dramáticos, são difíceis, né, que ele não tem autorização para falar sobre aqueles ambientes, porque o objetivo das obras espíritas não é intimidar ninguém, dar medo a ninguém, mas orientar, né? Mas eles que eram coisas que impressionante, era o que se conhecia na literatura era algo muito mais, que via ali era muito mais grave, isso era muito, muito difícil. Então, é mais ou menos o que a André Luiz está dizendo aqui.
Muito bem, quando é? Picos altíssimos, semelhante e vigorosas agulhas de treva, ou seja, a escuridão, a agulha de treva, porque na verdade eram pontiagudas e tudo escuro, né? Desafiando a vastidão. Isso era um ambiente gigantesco, né? E assim, uma topografia muito, não tinha relevo, o relevo não tinha planície nem planalto, era sempre subida e descida, deixando bem claro isso aí. Picos, agulhas, elevações, e por aí vai. Descíamos sempre. Por que descíamos sempre? Descíamos sempre porque eles vinham da terceira faixa da Terra, lembra-se? Eles vinham da terceira faixa da Terra, onde nosso lar se encontrava. E vinham descendo. Por que eles vinham descendo? Porque, né, eu vou mostrar depois um mapa para vocês verem. Onde nós vivemos aqui, a Terra está aqui. A Terra tem um formato como assim, um efeito cebola, entre aspas, são camadas, né? Nós vemos aqui no centro e tem as camadas. Primeiro é o umbral, pesado, assim o chamado moradia, onde ficam as colônias espirituais, e aí nosso lar fica na terceira camada. Então, você viu na terceira camada para baixo, estão descendo de encontro à crosta, né? Os caras que descia sempre, né? Descíamos sempre como viajores ladeando escuro precipício, ou seja, muitos vales profundos, muitas cavernas, muitos precipícios, muitos abismos, né? Escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Tudo era estranho para eles. O que chama exotismo, exótico é o que ele não conhece. Era aquela coisa muito estranha, uma topografia completamente ameaçadora, dá medo, né? Escura, estranha. Esquisita a vegetação, olha só. A vegetação que ele encontrava ali não tinha nada do que tinha no nosso lar, completamente diferente. Porque lá no nosso lar, árvores belíssimas, pássaros coloridos, bonitos, tudo bem. Ali era completamente diferente. Vegetação esquisita, né? Estranha, né? Subia do solo de espaço a espaço, entre os grandes abismos, ou seja, aquelas regiões profundas de grandes grotões, né? Ave de horripilante aspecto. Ave de horripilante aspecto. É importante ele compreender isso. Quando ele fala de ave de horripilante aspecto, lembre-se que no livro Nosso Lar, lá no capítulo 33, ele também fala de aves, né? Aves tem sobre dois aspectos, né? Essa questão das aves, né? As aves, lembre-se que lá em Nosso Lar, no capítulo 33, ele fala, por exemplo, que as equipes que buscavam nas regiões umbralinas, os samaritanos que buscavam resgatar as pessoas nas regiões umbralinas ou nas regiões das trevas, ele utilizava de animais, utilizava de cães, né, de cachorros, e essa mesma ideia de usar cães também tem uma narração semelhante lá no livro Ação e Reação, né, lá da Mansão Paz, também tem informação de uso de cães. Ele fala de muares, que são mulos que traziam as entidades que eram recolhidas na região do umbral ou das trevas. A situação deles era muito difícil, como a topografia era muito complicada, eram as carroças mesmo que vinham, as diligências, que traziam aquelas criaturas em situação dramática, né? Mostrava a importância da utilização das mulas, dos cães, mostrando que os cães eram importantes, porque existem muitas criaturas ferozes nas regiões das trevas. Ele mostra aqui no livro, inclusive, ele fala isso, né? Diz aqui no capítulo 33 do Nosso Lar, olha, os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões umbrais, obscuras do umbral, onde não estacionam somente homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Ou seja, o objetivo não é fazer medo a ninguém, mas que existem essas criaturas infelizes, né? Os caras dizem que tinha aves aqui, ele inclusive fala, lá em Nosso Lar, que o grupo de aves que eles chamam de ibis viajores são utilizados pelos nossos amigos que vão resgatar as criaturas das regiões umbralinas, usam essas aves que são... Quem lembra daquelas cegonhas, aqueles animais, aqueles pássaros grandes que tem muito na Europa, cegonhas grandes? Os ibis é um pássaro assemelhado àquele, né? Ele diz que esses ibis são fundamentais no processo de resgate das entidades infelizes da região dos umbrais das trevas, porque ele devora as formas de pensamentos, que são importantíssimas. As formas de pensamento, para quem não lembra desse conceito, as formas de pensamento são aquelas são criadas, as formas de pensamento, as pessoas que têm sentimento no mal, começa essas ondas de energia deletéria a ser postas e ganhar forma ao lado das pessoas. E ela absorve todas as energias deletérias que vêm, e essas energias de pensamento começam a alimentar o próprio espírito.
E esses animais, os híbridos viajores, está dito lá no livro Nosso Lar, eles devoram essas formas de pensamento e ajudam no trabalho de resgate das regiões, lá da região das trevas dos umbrais. Olha que informação interessante, né? Então, existe. Mas também tem outros tipos de animais, além dos animais que eles aqui não faz questão de não ter permissão para falar sobre eles, também tem as criaturas que são transformadas o perispírito deles, por um processo terrível, são deformadas, são criaturas que criam formas lupinas, que criam formas de cobras, que criam formas de lobos, etc., que são muito abordados no livro, tanto no livro Transição Planetária, de Manuel Fabiano Miranda, através de Walter Pereira Franco, mas também no livro Libertação, de Chico. Esse livro, Libertação, também, ele aborda bastante essa questão, essas criaturas, por um processo de profunda culpa, as criaturas são escravizadas, são transformadas no processo deles, né? Também no livro O Obreiro da Vida Eterna também aborda essas questões, dessas criaturas que têm o corpo deformado, completamente deformado, e que passa a ter um formato de animais, de lobos, de cães, e por aí vai, né? Então é interessante a gente compreender isso. Ele fala aqui de aves, de aspecto, de horripilante aspecto, que surgiam medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiosos. É quanta informação que traz, então, essa obra maravilhosa. Rija ventania soprava em todas as direções. Ou seja, o ambiente era completamente dantesco, né? As árvores estranhíssimas, animais de aspecto horripilante, um pio estranho, né? O vento era congelante, né? O ar era rarefeito, muita dificuldade de se respirar, né? E aqui a ilustração deles descendo, aqui esse ambiente que está descendo, caminhando, né? Fundamente assombrado, André Luiz não conhecia aquele ambiente. Ele conhecia o ambiente lá, claro, que ele foi de umbral, lógico, ele passou no umbral há muito tempo. Mas aquele tipo que ele não conhecia ele, então ficou muito assustado ao ver aquele ambiente, né? Cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizer de tudo isso? Perguntando a Aniceto, né? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. Ou seja, André Luiz não tinha compreensão, ele sabia que existia o umbral, sabia que existia a estrela, mas ele não tinha compreensão da dimensão disso. Ele não tinha compreensão dessa descrição, não sabia que era coisa tão vasta, que o ambiente era tão estranho, tão tal. Por isso que essa descrição é importante não só para a gente, mas também para mostrar a própria surpresa dele se defrontar com um ambiente tão hostil como aquele, né? À nossa frente, sinto um mundo novo, dizia André Luiz, que me é totalmente desconhecido, né? Por quem sois, nobre Aniceto? Pergunta André Luiz, assustado, né? Assombrado. Nada vos pergunto por ociosidade. André Luiz está perguntando por curiosidade, mera curiosidade, mas inteira para compreender mesmo, né? Mas estas terras me surpreendem profundamente. Que terra é essa? A pergunta é essa. Afinal de contas, que terra, que lugar é esse, afinal de contas? Eu estou querendo compreender, né? Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos, André, é a continuação da nossa terra. Olha que informação interessante. Todo este mundo que vemos é a continuação da nossa terra. Os olhos humanos, diz Aniceto, veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros, que observamos agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Olha que informação está dizendo, olha, essa área toda aqui faz parte da Terra, diz ele. Entretanto, as criaturas que vivem na Terra têm apenas uma pequeníssima noção do que está ao redor deles. Significa isso. Ou seja, a nossa visão é tão pequena, nossa capacidade de visualização é tão pequena, que a gente não tem a compreensão do que está ao nosso redor. Os mundos que estão próximos a nós aqui, nós não conseguimos visualizar, porque não temos percepção disso, né? Ou seja, a nossa sintonia, a nossa capacidade de visualização é muito pequena. Tem as barreiras superpostas desses ambientes que nós vivemos aqui, por exemplo, e as regiões que estão postas aqui, não temos capacidade de visualizar, porque não temos sintonia com o ambiente. Não temos a capacidade de acessar aquela barreira vibracional. Por que é importante ter essas compreensões? Que o ser humano, quanto mais evoluído, mais a capacidade de visão dele é muito maior. Primeiro ponto.
os seres espirituais mais evoluídos têm a capacidade de não só acessar ambientes mais elevados, mas também descer até regiões mais infelizes. O acesso deles é maior pela grandeza espiritual deles. Mas nós, que não temos essa capacidade de visualização, não conseguimos ultrapassar a barreira vibracional. Porque as barreiras, as fronteiras, se nos colocar o nome assim, as fronteiras entre os mundos, não existe uma guarda armada. Lógico que não. As fronteiras são vibracionais. As criaturas que não têm a capacidade espiritual de ultrapassar aquelas barreiras não conseguem ultrapassar, não conseguem nem imaginar que tem. Eles aqui, olha, os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam. Nós, aqui ao nosso redor, existem várias superposições, mundos superpostos que a gente não consegue compreender. As entidades espirituais são próximas aqui de nós, não conseguimos acessar eles. São mundos superpostos, né? O mundo é multidimensional, a gente não consegue acionar essas dimensões outras, né? Então, assim, olha, os olhos humanos veem algumas expressões do vale em que se exercitam, só um minutinho, exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros, só para concluir o raciocínio aqui, como nós outros, está falando de ele mesmo, Aniceto está dizendo que ele mesmo, Aniceto e André Luiz Vicente, que observando alguma coisa, gente, ele com a grande Aniceto, ele consegue ver alguma coisa, mas não está vendo tudo. Não estamos igualmente vendo tudo. Imagine como é complicada essa questão, como a dificuldade de visualização, como o mundo é complexo, existe muita coisa ao nosso redor que a gente não consegue compreender. Nertan, fala? Exato, Antônio. Boa noite a todos. Diga, meu irmão, como vai você? Complementando a sua informação, no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, quando entra lá falando sobre a questão das ondas, ele fala exatamente dessas faixas, dessas ondas, né? As ondas sutis, as ondas mais densas, e fala exatamente dessa conexão, que nós aqui estabelecemos essa conexão. A gente funciona como se fosse uma estação de rádio, que nós vamos ter o nosso dial, é o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, não é isso? E vai ter essa frequência, né? Essa sintonia que nós vamos estabelecer. E ele fala da questão da extensão de onda, do comprimento de onda, das ondas mais densas, que são mais impactantes, mas em compensação ele diz que as ondas mais sutis, elas são mais abrangentes. A extensão dessas ondas, né, as boas vibrações e tudo, ela chega a um nível que as outras ondas densas, que são mais localizadas, não alcançam, né? É importante a gente ver isso. Aí ele complementa dizendo assim, o que a gente pensa plasma, e o que plasma acontece, ou seja, nosso pensamento é que vai gerir exatamente a produção dessas ondas que vão entrar em ressonância com os espíritos amigos que estão ali nos assessorar, né? Exatamente. São essas barreiras vibracionais, né? Ou seja, só as criaturas que são mais evoluídas, mais elevadas, que têm acesso a esses mundos, que têm esse sentimento. Ou seja, nós, na verdade, criamos sintonia com que eles estão na mesma faixa que a nossa, né? Tá, é importante compreender isso, que ele mesmo está dizendo, olha, nós que estamos aqui, se nós da Terra temos essa dificuldade, vemos pequenas expressões, ele mesmo de lá não consegue enxergar tudo. Ou seja, como, na verdade, o mundo é complexo, como, na verdade, tem muitas coisas que a gente não alcança, informações que a gente não acessa ainda. É óbvio também que é importante ter essas compreensões, meu caro amigo, para a gente compreender. Por exemplo, se a gente vai analisar, eu vou mostrar um mapinha daqui a pouco, no livro Cidade no Além, mostrar que a gente só tem informação a respeito da esfera da Terra, por exemplo, até a terceira faixa, até o nosso lado. Aí para lá quase não tem informação. Nós ainda não conseguimos ter compreensão sequer das 6 faixas da Terra. Imagina ter compreensão de mundos mais evoluídos, né? Então tem alguma notícia, mas compreender isso é algo muito complicado. E aí eu achei muito bacana quando a Aniceto, com a grandeza que ele tem, diz, olha, nós aqui enxergamos só alguma coisa, ou seja, pouco que é de verdade. Ele mesmo diz que lá eles não têm condições, o próprio Aniceto, de verificar de todas as questões superpostas que estão postas lá. Ele mesmo vê isso tudo, ele diz aqui. Alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este André, aí ele começa a explicar para o André, este André é um domínio diferente. O que significa um domínio diferente, gente? Domínio diferente significa que aquelas regiões, não obstante, tudo, na verdade, Deus compreende e tem compreensão de tudo, mas aquele domínio, aquelas criaturas que vivem naquele ambiente deletério e desarmonioso, é que tem, de alguma sorte, um certo predomínio naquela região, porque eles vivem ali por afinidade, eles são atraídos por ali por afinidade, né? Ou seja, é um domínio diferente, que ele está comparando com um domínio diferente do nosso lar, por exemplo, que lá a energia é diferente, a compreensão é diferente.
o sentimento é diferente. E as pessoas que se encontram em determinados locais é porque eles sintonizam com aquele ambiente, é isso que ele quer explicar. A percepção humana, diz ele, não consegue aprender senão determinado número de vibrações. É exatamente a questão da vibração que eu estava falando há pouco tempo. Exatamente isso. Por que não conseguiram vibrações? Porque não tem mais a sintonia com esses ambientes. Só que quando o ser humano se eleva, eles conseguem acessar outros mundos, porque ele passa a ter uma sensibilidade maior, ele passa a ter uma sintonia com as entidades mais elevadas, e aí que ele consegue, digamos assim, ter o acesso, a senha de acesso a esses mundos mais elevados. Aí, quando eu explicando aqui, comparando as restritas possibilidades humanas, diz Aniceto, com as grandezas do universo infinito, né? Os sentidos físicos são muitíssimo limitados. A gente vê pouquinha coisa, comparando com as grandezas do universo, ele está dizendo. O homem recebe reduzido noticiário do mundo em que é moradia. Essa é a história. A gente tem muito pouca compreensão dessa multidimensionalidade que vivemos, né? Essa é a verdade, essa é a grande verdade, né? Vivemos em dimensões superpostas. Eu acho interessante colocar esse problema para a gente primeiro compreender a história das fronteiras, que é interessante, né? Fronteiras vibracionais, que não é uma coisa como a gente tem as fronteiras físicas aqui da Terra, entre um país e outro, né? Essa dimensão. É diferente. Outra coisa também que é demarcada pela sintonia. As criaturas que não têm sintonia não passam de um determinado ambiente para outro. É que eu estou explicando. As entidades mais elevadas, eles têm acesso aos outros mundos. As entidades infelizes não têm acesso, porque não tem sintonia com o ambiente. Não tem sintonia com esse ambiente, né? E é interessante também compreender, eu acho bacana, se vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas no livro Nosso Lar, lá quando fala que, quando André Luiz, no primeiro dia de serviço dele nas câmaras de retificação, que ele fica muito feliz, e etc., e dorme, e a mãezinha dele o leva, ele é levado para o mundo, para visitar a mãe no mundo onde ela vive. Ele tem uma permissão especial para ir. E ele passa por uma certa fronteira, que esses mundos têm fronteira entre um e outros. E ele passa por uma certa fronteira num barco que ele fala, que ele vai, e que ele acessa aquele ambiente, e ele narra um ambiente extremamente belo, etc, etc, etc. Também, se vocês lembram, Obreiro da Vida Eterna, nessa obra aqui maravilhosa, ele fala, por exemplo, do caso do padre Domênico, não sei se vocês estão lembrados, que nesse livro, o padre Domênico tinha sido um sacerdote que na última encarnação tinha abusado das suas, assim, tinha abusado da sua função como padre, ele cometeu vários delitos graves, inclusive abusando de senhoras, etc, 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 e ele foi parar nas regiões chamadas abismais, regiões de trevas, né? E nesse livro mostra o resgate desse espírito pelo grupo lá pelo grupo da casa transitória Fabiano de Cristo, exatamente. E nesse local é interessante a gente mostrar que essa entidade, o Padre Domênico, ele é trazido das regiões abismais para uma região intermediária, onde a energia, a vibração era diferente, para possibilitar ele receber as energias harmoniosas, as preces, etc., etc., num ambiente mais acolhedor, uma região fronteiriça entre os dois mundos, né? Mostrando só para a gente ter essas compreensões, para a gente entender que existe essa fronteira entre os mundos, né? É muito importante compreender isso, né? E também, se vocês lembram do livro Libertação, esse aqui de André Luiz, quando acontece o resgate de Gregório, vocês devem lembrar, quem lê o livro, né? E acontece numa região também, numa região fronteiriça. Gregório é trazido por Gúbio, é marcado o encontro dessa região fronteiriça, onde lá a energia é mais apropriada a que desenvolvesse o trabalho de resgate dele, por Matilde, que era a mãezinha dele. Então, é importante a gente ter as compreensões que essas fronteiras entre esses mundos existem. Eu me lembro agora dessas 3 fronteiras que são demonstradas muito bem nesses 3 livros. Você vê que tem assuntos pitorescos a respeito dessas questões, né? Essas fronteiras, e tem muita informação para a gente compreender como é que funciona essas fronteiras entre essas regiões. E aqui eu mostro, como está falando que está vindo de nosso lar para a crosta, e ele diz que, na verdade, ele sai de nosso lar, que nesse mapa, que é do livro Cidade no Além, de Egorina Cunha. Egorina Cunha era uma médium extraordinária de Minas Gerais, ela era sobrinha de Eurípides Passanufo. E em desdobramento espiritual, ela foi levada à cidade de nosso lar,
por Lúcio, o espírito Lúcio, algumas vezes, e ela fez os mapas interessantíssimos lá do Nosso Lar, que deu origem a esse livro muito interessante, Cidade do Além, que tem mapas, inclusive, do Nosso Lar, muito bacana. E depois esses mapas foram levados até Chico Xavier, e Chico Xavier conhecia muito bem Nosso Lar, por ter ido lá várias vezes com André Luiz, e efetivamente informou que tratava de Nosso Lar, né? E aí foi lançado esse livro interessante, Cidade do Além, de Egorina Cunha, pelo Espírito Lúcio, e Chico e André Luiz, que reforça tudo que está lá. E ele, eu achei interessante que mostra esse mapa, que eu achei bacana, que mostra as 6 camadas da Terra. Para a gente ter uma compreensão como foi essa viagem de André Luiz na companhia de Aniceto e na companhia de Vicente, até a crosta da Terra. Veja, na terceira faixa, onde está aqui Nosso Lar, na terceira faixa, e aqui está dizendo aqui cada faixa como é, nós vivemos aqui na Terra, a Terra é essa parte aqui central, né? Aqui, ao redor da Terra vem aqui a parte do umbral pesado. O umbral pesado, lembrando que o umbral, ele, digamos assim, tem uma divisão dessa região, né? Em outras obras ele fala um pouco, só para entender mais ou menos o umbral, não é uma coisa uníssona. Existem por setores, né? A região purgatorial tem uma parte, digamos, entre aspas, mais light, tem uma região intermediária e tem uma região chamada das trevas. A região das trevas, algumas informações na André Luiz, são regiões que ficam nas regiões abissais, nas regiões de profundas cavernas, região de charcos e etc. Alguns debaixo da terra, outros na área do mar, enfim. Mas é importante, só para a gente ter uma compreensão daqui do livro, a cidade fica em cima entre o Rio de Janeiro e Campos do Goytacazes, né? E mostra o seguinte, essa primeira faixa aqui é até a segunda do umbral pesado. Por que o umbral pesado está aqui, gente? Está bem pertinho da gente. Nós atraímos as criaturas que estão aqui, esses infelizes, pelos nossos sentimentos, nossos pensamentos. Somos atraídos para cá. Um dia que, na verdade, a Terra sai de transformação de degeneração, que mudar a energia da Terra, esse grupo não vai estar mais aqui. Vamos procurar certamente planetas onde as pessoas pensam do mesmo jeito. Na hora que melhorar a energia, o sentimento das pessoas que vivem aqui na Terra, eles não serão mais atraídos para aí. E eles atraem por sintonia, são atraídos para as entidades infelizes. Na hora que melhorar o psique da Terra, melhorar o grupo, o nível das pessoas que encarnam na Terra, eles terão que procurar outras criaturas que sintonizam com eles. Essa é a grande questão. Mas só para mostrar isso, essa segunda esfera aqui, que chamam de moradia, quem lembra lá no livro Nosso Lar, várias vezes, quando estava próximo da Segunda Guerra Mundial, que tinha as colônias moradias pedindo orações a favor da terra, etc, etc. Ou seja, aqui vivem muitas colônias. Aqui está dizendo aqui, ó, a segunda faixa. Instituições espirituais conhecidas como moradia. Muitas colônias espirituais são postas aqui, né? E André Luiz está indo, mais Vicente agora e Aniceto, o chamado posto de Campo da Paz, que fica nessa proximidade aqui da região do umbral. Então, muitas colônias espirituais estão aqui. Por que muitas? Porque são bilhões e bilhões de criaturas que estão postas aqui, que estão nessa região de sofrimento profundo, na região do umbral, ou na região das trevas, né? Se lembra, por exemplo, lá no livro Ação e Reação, fala lá da Mansão Paz, que é a região que fica na região das trevas, um posto de saúde que está lá. É Deus ajudando as criaturas, ajudando os seus filhos onde eles estão. No livro Obreiro da Vida Eterna, tem a Casa Transitória Fabiano de Cristo na região intermediária, entre o umbral pesado, entre o umbral e também as trevas. Então, essa segunda faixa aqui, são muitas colônias espirituais. Então, André Luiz saiu aqui na terceira faixa, com Aniceto e Vicente, andando. Voltou até onde pôde, saiu caminhando, nessa região aqui, até chegar. Então, é um ambiente, ele está descortinando para a gente, que é um ambiente profundamente dantesco, desarmonioso, uma região imensa, só para a gente ter uma compreensão desse processo todo. E é o que eu estava dizendo daqui a pouco, na fala de Nertan. Nós só conhecemos Nertan até aqui, praticamente, onde está nosso lar, onde tem informações mais estabelecidas. Segundo um livro aqui de Egorina, na quarta faixa, são os espíritos das artes em geral, cultura e ciência. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente, no capítulo 15, que ele fala que os espíritos mais elevados espiritualmente, das artes, da música, habitam essa quarta faixa. Mas só tem informação um pouco sobre essa história, não tem detalhes de como isso não funciona. Tem também informações aqui de que a quinta faixa são os espíritos que sublimaram os seus sentimentos. Que espíritos são esses? Eles ficam imaginando que o doutor Bezerra de Menezes da vida, Eurípides Massanufo, eles ficam imaginando Bittencourt Sampaio e por aí vai. E a faixa sexta, que é a faixa última,
em que depois daí tem contato com o espaço sideral, com as estrelas, enfim, com os planetas, onde fica a diretriz do planeta, ou seja, onde fica a governança do planeta, né? Então, achei interessante a gente ter esse mapa aqui, para a gente ter uma compreensão de onde veio André Luiz, a pé mais Vicente e Aniceto, para a gente ter uma compreensão de que área que ele está falando, só para a gente ter uma noção desse processo todo, tá certo? Vou passar para frente agora. Muito bem. É verdade que o homem devassado, Aniceto está falando. É verdade que tem o homem devassado com a sua ciência problemas profundos. Claro, a ciência é avançada, a gente tem uma compreensão melhor que a astronomia terrena, diz Aniceto, conhece que o Sol, por medidas aproximadas, de 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela de Capela é 5.800 vezes maior do que o Sol. Sabe que Arturo, que é uma estrela, portanto, equivale a milhões de sóis iguais ao que nos ilumina. Está informado que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso reunidos. Ele está só dizendo que ele traz essas informações para ter uma compreensão da grandeza do universo. O exemplo de acordo com as estrelas, da dimensão disso. Você como tem muita coisa que a gente não tem a menor compreensão ainda disso. Claro que está trazendo esses dados aqui, esse livro é de 1944, de lá para cá a ciência avançou muito e tem muito mais compreensão disso, mas mesmo assim é uma filigrana diante do imenso desconhecido, ele quer colocar isso. A gente conhece muito pouco que está ao nosso redor. Tem muitas coisas superpostas aqui, muitas informações. Se Vicente, se André Luiz e o próprio Aniceto está dizendo que eles mesmo lá no umbral estão vendo só pequenas coisas da realidade, imagine o que é que não tem, que ele não conhece, né? Aí ele vem, ele traz informações e tal, e aqui no final diz assim, mas todo esse trabalho, aqui embaixo diz, todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhares de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida, ou seja, essas partes exteriores que estão postas aí, mas a parte íntima da natureza a gente não conhece, do espírito, ele está colocando isso. Isso que está posto aí, mas um monte de outras informações que ele não tem ainda. Não temos ainda capacidade de atingir. A obra de Deus, a obra de Deus é muito grandiosa, ele quer mostrar isso. Tem muita coisa que a gente não consegue alcançar ainda. A gente está apenas chegando a algumas informações. Ele está dizendo isso, né? E tem muita coisa que a gente não conhece ainda, né? Continue ele aqui narrando. Porém, André, outros mundos sutis, esse que ele está dizendo, esse que ele não conhece ainda, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Eu estou falando aí exatamente dessa superposição de mundos, dessa multidimensionalidade dos mundos que a gente não tem capacidade de compreender. Eu falei aqui das zonas de passagem, aquilo que eu falei, mostrei aqui há pouco tempo, daquelas zonas fronteiriças, que são as informações que a doutrina espírita nos fala, que essas ligações existem entre esses mundos. Mas, entretanto, o acesso a elas só tem quem tem a grandeza espiritual. A sintonia com esses mundos só se atinge quem tem essa grandeza, como bem disse lá no amigo Nertan, explicando essa questão que está lá no livro de André Luiz, da mediunidade. Muito bem. O olho humano, diz Aniceto, mecanismo da mediunidade, exatamente. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma. Ou seja, o campo da alma, o campo da compreensão, o olho humano não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Ou seja, a nossa capacidade de visualização não consegue chegar até aí, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Ou seja, o acesso a essas questões transcendentais só tem acesso às criaturas que se sublimam, ou têm faculdades especiais para, né? Aqueles que não se sublimam não têm acesso, não têm a senha e acesso a esses mundos mais elevados. Como falei, os criaturas mais elevados têm acesso aos mundos mais elevados e conseguem passar não só dos mais elevados por menos elevados, mas as criaturas que não têm essa capacidade não conseguem extrapolar essas faixas vibracionais, não conseguem passar essas barreiras, ultrapassar essas barreiras, nem sequer ter a compreensão de que elas existem. E que ele está colocando isso. Aí diz, a eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do universo, do invisível, segundo ele.
mas ainda é cedo para cogitarmos o êxito completo. Ou seja, nós estamos muito distante de ter uma compreensão do todo. Claro que não. Lembremos que nós somos só um planeta de expiações e provas, e pelo fato de sermos planeta de expiações e provas, o perfil dos espíritos que aqui estão, são espíritos ainda que estão na fase inicial do processo evolutivo, do processo de educação do espírito, a não ser os espíritos que vieram para cá, emissões de sublimidade, emissões de educadores, emissões de orientadores, são os espíritos mais avançados. Mas a grande massa, que somos nós, somos espíritos numa fase inicial, estamos aqui, e somos ainda mendigos da luz, essa é a grande verdade, né? Nós estamos ainda tateando na escuridão, estamos tentando ver um pouquinho de freixa de luz pelas bênçãos do Pai, né? Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar, diz ele, revelar alguns pormenores das passagens sobre os nossos olhos. Aí eu lembro muito bem, somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das passagens dos nossos olhos. Lembro de uma história muito interessante que Chico contava, né? Sim, Chico, um dia conversando com o Emmanuel, seu guia espiritual, algumas curiosidades a respeito do universo e tal, e Emmanuel leva ele numa viagem, numa excursão, digamos assim, né? E ele conta que começa a sair da Terra lá de baixo, pequenininha, sai da Terra, e entra nas galáxias, e começa a sair das vidas de galáxias, começa a ir lá para longe, e Chico começa a ficar agoniado, chega um ponto que Emmanuel leva ele, chega uma hora e diz, Emmanuel, eu estou cansado, eu quero voltar para minha casa, estou com vontade de andar tomar um cafezinho. É para ter uma compreensão dessa dimensão. Só espíritos mais elevados têm essa capacidade de sair dessa nossa esfera, de ter uma visão mais elevada, né? Chico conhecia essas regiões outras porque tem a grandeza para tal, né? Tem a compreensão disso, né? Mas nós outros ainda não temos essas capacidades. Um dia atingiremos essa compreensão. Aí ele diz aqui, Aniceto, a maioria das criaturas ligadas a Cristo, nós, não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. Claro, ou assim, ou acesso que a espiritualidade vem nos trazer por obra e graça de Deus, para nos esclarecer que existe um mundo além desse. Por isso a importância extraordinária das obras de André Luiz e outras, né? Que tem um projeto, que tem um objetivo muito nobre de orientar e educar a humanidade. Como bem disse lá na psicografia de Emmanuel, quando começou Chico a receber as obras de André Luiz, que essas informações que André Luiz vinha trazer, André Luiz era um portador delas, era um mensageiro, uma espécie de um repórter do mundo espiritual, mas essas mensagens, essas informações foram compiladas e pensadas e projetadas por 12 sábios da espiritualidade maior, dentre eles Sócrates, o grande filósofo, o grande pai da filosofia, com um grande propósito de educar, de orientar as criaturas humanas, é Deus cuidando dos homens, né? Ou seja, o grande processo de educar cada um de nós para que possamos já ter uma compreensão antes do desencarne, né? Aqueles que asseveram a veracidade das informações postas, com o propósito de educar-nos, para quando chegarmos ao mundo espiritual não termos as dificuldades daqueles irmãos que, não tendo essas informações, sofrem muito mais. O próprio André Luiz é um exemplo disso. Não tinha essas informações e sofreu muito nas regiões umbralinas, que podia ter passado menos tempo se tivesse compreensões mais a respeito do mundo espiritual, né? Muito bem. Continuo dizendo, é da lei, diz Aniceto, que não devemos ver senão que possamos observar com proveito. Ou seja, aí é a questão da sabedoria divina. O que adiantaria, por exemplo, nós termos conhecimento a respeito dos mundos felizes? Ora, a gente não tem conhecimento, além da terceira faixa da Terra, para que ter conhecimento dos mundos felizes? Não teria nenhuma utilidade para a gente ter compreensão exatamente disso ao nosso redor, desse ambiente que estão vivendo aqui a nossa proximidade da Terra. Quando desencarnarmos, vamos passar por essas regiões, precisamos ter compreensão delas, né? E vamos, o máximo, possivelmente, chegar a essas colônias espirituais, para reciclarmos-nos, retemperar nossos espíritos e voltar para a luta de novo. Então, tem que ter essas compreensões aqui, mas são as comezinhas. Não tem nenhuma utilidade para nós saber como é a vida em Sírios, por exemplo. Está muito distante dessas compreensões, não tem nenhuma utilidade, né, para cada um de nós, né? Nessa altura, Aniceto calou-se, comovido com as instruções, guardei sigiloso, religioso silêncio. Muito bem. Aqui é o final, ainda tem mais alguma lâmina do capítulo 15. Muito bem. Nosso orientador avisou cauteloso.
procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Lembra que, a partir de então, houve um despertamento de Vicente André Luiz, que a luminosidade do corpo deles começou a se acender. É tanto que na instrução fotográfica embaixo, mostra eles um corpo mais iluminado, né? Eles dois, Aniceto muito mais iluminado, e eles dois com pouca luminosidade, mas já tinham luminosidade, né? Aí, olha a informação bacana aqui que Aniceto mostra a grandeza espiritual dessas criaturas e a humildade, né? Procuramos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa experiência. Por que ele está dizendo isso? Estamos atravessando extensa zona a que se recolhe muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Que bem que ele está falando, gente? O único bem que a gente leva quando aqui vai, né? É o patrimônio do espírito, né? As conquistas do espírito, né? Os bens materiais ficam todos aqui. Mas os depósitos feitos na poupança da alma, ou seja, o bem que a gente faz, a luminosidade é o fruto desse processo, do patrimônio que eles levam, né? Jesus falava que a traça não come, ferrugem não corrói. O bem que fizeram. Esse é o patrimônio que cada um de nós levamos, né? Alguma luminosidade é o fruto do nosso patrimônio. E o objetivo que lá o ambiente era pululado de entidades muito infelizes, essa luminosidade humilharia aquelas criaturas que estão lá. E o objetivo, Aniceto pediu para que eles três apagassem a luminosidade, para que, na verdade, não humilhasse aquelas criaturas. Eu lembro também de uma passagem muito interessante lá do livro Nosso Lar, que boa parte das criaturas que estavam em Nosso Lar, por exemplo, volitavam. Mas Nosso Lar não se volitava dentro do Nosso Lar, por uma razão muito simples, para não humilhar aqueles que não volitavam ainda. Eles utilizavam a volitação quando eles saíam do Nosso Lar, para fazer um trabalho fora. Mas na cidade do Nosso Lar não se volitava, usava o aeróbus, por exemplo, lá, não se usava a volitação, para não humilhar aqueles que não volitavam ainda. Questão de grandeza espiritual. Essas lições que são importantes para cada um de nós. Muito bem. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Na hora que eles pensaram, a luminosidade já... É interessante a gente ter essas compreensões, gente, que o pensamento, a força do pensamento é algo muito interessante. Lá no livro Carta de uma Morta, psicografada por Chico, também Dona Maria João de Deus, da mãezinha dele, ela fala exatamente da questão das viagens, depois que ela no espiritual teve as compreensões, etc. Fazia algumas discussões, chegou até a falar em discussões que foi a Saturno, que foi a Marte, e ela dizia que a forma exatamente da locomoção através do processo de volitação é só um pensamento. Pensava e estava lá. Pensava imediatamente se ao local que pretendia ir. Se a viagem na força do pensamento, o deslocamento de uma rapidez impressionante. Do mesmo jeito aqui também, para que o apagar das luzes, entre aspas, para diminuir a luminosidade, com o propósito de não humilhar as criaturas que lá estavam, é pelo pensamento. Tudo funciona com o pensamento, só para ter uma compreensão disso, né? Muito bem. A discussão tornou-se menos agradável. Por que menos agradável? E por que estavam atravessando a zona de extenso sofrimento? Porque se eles estavam descendo daquela terceira zona, se aproximando da Terra, quanto mais próximo da Terra, mais o ambiente é dantesco, mais o ambiente é feliz, mais criaturas infelizes se encontram. Quanto o ambiente é mais desarmonioso, desequilibrado, mais tem criaturas compatíveis com o estágio deles naquela região. É por sintonia, né? As regiões, quanto mais de sofrimento, mais as criaturas que têm um sentimento ligado estão lá, né? Então, essa é a razão. Estavam se aproximando de Campo da Paz, eu vou explicar lá embaixo, que é um campo que fica na região lindeira do umbral, bem na região do umbral grosso, pesado, né? Muito bem. Então, a excursão tornou-se cada vez menos agradável. Claro, quanto mais próximo das regiões pesadas, mais o ambiente é mais complicado, mais deletério e tal. Descimos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. As sombras fizeram-se mais densa, que é natural, a ventania mais lamentosa e impressionante. É um ambiente cada vez mais difícil, mais intragável o ar, mais difícil, mais escuro, e habitado por entidades mais infelizes, né? Por sintonia, né? Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo, o indicador explicou. É um dos postos de Campo da Paz. Aí tem uma observação interessante. É um dos postos. Campo da Paz dá a entender que ou é um conglomerado, ou é uma colônia que tem vários campos naquela região onde Moradia, que são várias colônias ali. Por que são concentrados ali? Porque é para albergar as criaturas que são resgatadas da região do umbral, a região das trevas, etc, etc, etc. Por outro lado, quando a gente vai ver no capítulo seguinte, André Luiz conversando, dá a entender que, na verdade,
a direção de Campos do Campos da Paz tem tanta intimidade com a Unicef que dá a entender que Campos da Paz também é um campo, é um posto avançado do nosso lar. De uma coisa ou de outra, não importa. O que interessa é o objetivo de que é um lugar, é um hospital, um local de acolhimento de Deus naquela região de criaturas tão sofredoras. Né? Isso que importa. Muito bem. Aqui, então, eles chegam, então, no capítulo 16, ao posto de socorro. Sei que o horário está meio adiantado, mas já dá para ainda avançar um pouquinho. Deslumbrava a minha visão do castelo soberbo, incapaz de experimentar. A admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei a construção magnífica que se mantinha sem defesa, que não se mantinha sem defesa. É interessante compreender que todas essas casas de socorro que existem nas regiões infelizes têm um sistema de defesa, porque se não tiver esse sistema de defesa, as entidades infelizes não desejam que, na verdade, as luzes, as emissárias de Deus continuem naquela região, eles querem manter o domínio, né? Então, eles atacam para valer as regiões, as casas. Nosso lar também tem um sistema de defesa, todas as colônias espirituais têm um sistema de defesa, porque senão as entidades das sombras atacam para valer, né? Cercavam-na pesados muros numa extensão que os meus olhos não conseguiam abranger. Então, é um local bastante grande, o Campo da Paz, né? Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. O que é contraforte? Então, olha, nessa imagem na frente, essa parte que apoia o pilar, essa parte bem grande, é o contraforte. É uma espécie de pilastra que apoia o muro, só para a gente ter uma compreensão do que significa esse contraforte aí. Tá? Muito bem. A noção de céu e inferno, diz André Luiz, fundamento arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de um modo geral, não se modificam com a morte física. Claro que não. Quando você, na verdade, morre, você não vira anjo porque morre. Muito pelo contrário. A única diferença que a gente tem quando está aqui e quando vai para lá é que aqui você pode até disfarçar. Se não é bom, e quer parecer bom. E lá não, você não disfarça. Você mostra exatamente quem você é. Ou tem luminosidade, ou tem obscuridade. Você não dá para disfarçar mais, né? Como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Aí eu mostro aqui embaixo que a questão de segurança também é abordada no livro Nosso Lar, mas também mostrado no Nosso Lar, o problema da segurança é importante. Lá em Mansão Paz, que não vai dar tempo de falar aqui, mas Mansão Paz é uma casa que fica nas regiões das trevas, que é abordado no livro Ação e Reação, e Casa Transitória Fabiana de Cristo, que é abordado nesse magistral livro Obreiro da Vida Eterna, que também tem um sistema de segurança bastante forte, senão as entidades das trevas adentram e tentam invadir a região dessas casas de amor. Aniceto tocou a campainha, chegar lá em Campo da Paz, porque estava nossa companhia. Igualou-se a nós, pois, com certeza, se estivesse só, transporaria com facilidade. Está dizendo assim, que as entidades elevadas não precisaria passar, transporaria o muro sem nenhuma dificuldade, né? Mas André Luiz, para mostrar Aniceto, para mostrar a humildade de estar na companhia deles dois, utilizou a campainha para mostrar a humildade, né? 2 servidores abriram a porta e falaram: salve, mensageiros do bem. Diz lá no livro que, nessa hora, a luminosidade da mão de Aniceto transpareceu. Aí ele ficou muito admirado com o ambiente dentro, porque lembre-se, se esse Campo da Paz fica numa região de profunda escuridão lá fora, ambiente pesado, etc., o ambiente dentro era completamente diferente. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular. No final da tarde, né? Para crepuscular. Graças aos grandes focos de luz radiante. Ou seja, o ambiente lá dentro era completamente diferente do fora do muro. Por quê? Ele vai explicar aqui embaixo. Porque, na verdade, nós fazemos o ambiente. Quanto mais harmoniosos for os sentimentos das criaturas que se encontram no local, mais o ambiente transparecerá isso. É isso que ele quer colocar. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de um prodigioso educandário. Ou seja, o ambiente era um ambiente confortável, era um ambiente de harmonia, era um ambiente de educação, era um ambiente de acolhimento. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se aos serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Muito bem. Observava, todavia,
que esse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu, e o vento era mais fagueiro, era um vento mais agradável. Lembra que lá fora a ventania era forte, gélido, complicado? Sussurrando brandamente no arvoredo fato. Lembra que ele falava que as plantas lá fora, árvores estranhas, esquisitas, sem vida? Lá dentro, não. Havia pomares, havia árvores bonitas, o vento era mais fagueiro, mais aconchegante, né? O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Essa paz reflete o estado mental dos que vivem nesse pouso de assistência fraterna, né? É importante a gente compreender isso, gente. Nós vivemos um ambiente, né? Quanto mais a gente respira e pensa e fala e pensa no bem, no amor, mais isso reflete. No ambiente só há sentimento, pensamento de ódio e ressentimento e se traduz num pesado, né? Lembra então daquela passagem célebre lá do nosso lar, quando André Luiz conversando com Lísias à noite na casa de Lísias, e ele ao luar maravilhoso, ele sente uma paz extraordinária e pergunta a Lísias: escuta, por que essa paz tão magnífica? E então ele fala: Lísias, porque há entre as pessoas esclarecidas do nosso lar um acordo que à noite todo mundo faz uma prece, pensa em harmonia, em paz. Então, e se traduz numa profunda harmonia, porque esse sentimento coletivado de paz tem esse condão de nos trazer. É uma espécie de uma prece coletivada, todos ao mesmo tempo sentindo e pensando no bem, cria uma energia extraordinária. Por isso que ele disse que o sentimento lá do Campo da Paz era bem diferente lá de fora, porque lá se refletia o sentimento das pessoas que lá estavam. Acabam de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. Não podem perceber isso aí. O que está falando de você, está falando especialmente de André Luiz e Vicente. Não tinham ainda noção do que efetivamente significava aquilo lá fora, né? A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que a habitam. Isso é isso que ele está tentando explicar, né? Atingido o edifício central, fomos defrontados por um casal, trata-se de Alfredo, que é o administrador, e a senhora Ismália. Eu botei aqui o exemplo da paz do nosso lar, que eu também explicava há pouco tempo. Tudo bem. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visita de nosso lar. Ou seja, dá a entender por essa fala aqui de Alfredo, o diretor, de que, como na verdade, como o Campo da Paz é como se fosse um posto do nosso lar. Mas quando ele fala que é um dos campos da paz, não se tem muito claro, mas isso também não tem muita importância, só para dar noção disso, todos são pontos de apoio, enfim, de assistência em nome de Deus. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Essa observação é interessante. Ismália, ela explicar na frente por quê. Ismália, essa senhora que está aqui, em frente ao quadro aqui. Muito bem. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? André Luiz questionando-se mentalmente, né? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que eu pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo, que é o diretor da casa, conduziu-nos ao interior doméstico, as escadas de substância idêntica de mármore, ou seja, substância idêntica de mármore. Lembremos, lá no livro Nosso Lar, demonstra muito bem que boa parte desses locais, esses materiais em que são as construções feitas, são, no mundo espiritual, são feitos de um material diferente do nosso aqui, né? Do fluido cósmico universal. É um material muito maleável e que é possível transformar em vários modos de construção, etc, etc, né? Muito bem. As escadas, muito bem. As escadas de substância idêntica de mármore se impressionavam pela transparência e beleza. Admirado, fixei as paredes, de onde prendi quadros maravilhosos, belos quadros como esse que está exposto aqui na ilustração. Era uma tela enorme. Assim, um deles, contudo, impunha uma especial atenção. Ou seja, de todos os quadros que ele viu, um chamou muita atenção a ele. Era um quadro de tela enorme apresentando o martírio de Saint-Denis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. Ou seja, Saint-Denis foi degolado, o quadro que mostra isso aí, né? E foi feita uma tela em óleo sobre essa questão, e ele ficou muito encantado, porque ele já tinha visto um quadro desse antes. Segundo meus humildes conhecimentos de história, intrigado, recordei que vira na Terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat. Bonnat era um pintor francês bem conhecido. Célebre pintor francês dos últimos tempos. A cópia do posto de socorro, onde ele estava, no Campo da Paz,
todavia, era muito mais bela. Ele notou que o que ele viu lá no Panteão de Paris, ele vai explicar que viu, não tinha a luminosidade que tinha, a beleza que tinha esse quadro extraordinário que ele viu aí em Campo da Paz. E a cópia do Posto da Paz, que ele achava que era uma cópia do quadro que estava no Panteão de Paris, ele achava que era uma cópia, mas notou que tinha muito mais bonito, muito mais luminosidade, muito mais detalhes. E vai ser esclarecido isso. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada tivesse movimento de vida, ele dizendo. Observando a admiração, Alfredo, que era o diretor do Campo da Paz, falou, sorrindo. Quando nos visitam pela primeira vez, estima a contemplação dessa cópia soberba, aí Alfredo informa que era uma cópia, mas não a cópia que ele imaginou do Panteão de Paris. Ah, sim, retruquei, diz André Luiz. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Aí Alfredo se engana-se, meu amigo. Elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, ou seja, a expressão artística, nem todos os quadros pintados, nem as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. Olha que informação interessante. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Ou seja, o original nem é esse que está aí em Campo da Paz, e muito menos está no Panteão. Está lá numa cidade espiritual ligada à França. Foi pintado lá, em fim do século passado. Embora estivesse retido no ciclo carnal, o grande pintor de Boyonnet, que é o Bonnat, né, visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Ou seja, em desdobramento espiritual, Bonnat foi até o Campo da Paz e viu a cópia dessa magistral tela. Ficou encantado, né? Da mesma forma como ele disse que nem todas as expressões artísticas da música, como ele fala aqui em cima, nem da música, nem dos quadros pintados, nem da composição artística, são, na verdade, da terra. Lá no livro Nosso Lar, quando a André Luiz estava lá, a música bela sendo tocada, lá também é dito, com muita beleza, que as músicas que eram tocadas lá de forma extraordinária e as que aqui na Terra tocavam, muitas vezes os artistas em desdobramento e até o plano espiritual, ouviam a música e compunham aqui na Terra uma cópia, como foi feito aqui com Bonnat, que teve lá no Campo da Paz e viu esse magnífico quadro e chegou aqui e pintou. Por isso que, na verdade, o quadro, a cópia que está em Campo da Paz, é muito mais luminosa, tem muito mais bonito do que o que está lá no Panteão de Paris. Interessante, né? Está explicando isso aqui, que é interessante. Então, em sonho, Bonnat foi lá, viu, e enquanto não pintou, não ficou, enquanto não fez a pintura, não ficou, não conseguiu ficar tranquilo. Bom, desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat, não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente em desenho, que ficou célebre no mundo inteiro. Ou seja, porque ele já viu a cópia da cópia, né? Ele não conseguiu pegar todos os detalhes. Por isso que a cópia do Campo da Paz é muito mais perfeita, muito mais bonita, muito mais luminosa, etc, etc. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza das linhas de luz, das linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original, que está lá naquela colônia espiritual ligada à França, que já tive a felicidade de contemplar de perto, diz Alfredo, quando organizamos aqui, lá em Campo da Paz, no posto, homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo de Cristo. Quem está falando de quem? Do Saint-Denis, né? que foi degolado lá nas Galhas, né? Quando, na verdade, ele foi fazer uma visita, o Saint-Denis foi fazer uma visita no Campo da Paz, ele esteve lá na colônia espiritual e viu a obra original, está dizendo isso. Quando, para movimentar as providências necessárias, a visita dele, desse grande servo de Cristo, Saint-Denis, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-se-me do coração. Vi agora, André Luiz explicando, a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais, agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque produz visões gloriosas do homem
na luz dos planos superiores. Lembra-se da questão de que aquela quarta faixa, onde vivem os grandes artistas, etc., etc.? Muito bem. É possível que em desdobramento aqui, a turma visite essas criaturas e tenham essas sublimes inspirações, né? Muito bem. Parecendo interessado em contemplar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual, com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Está falando do gênio, das criaturas espiritualmente mais elevadas, aquela turma da quarta faixa, né? Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. Portanto, as grandes composições, as grandes telas, né, são criadas através do desdobramento desses espíritos que vão até onde essas obras se encontram. E os artistas de superior mentalidade, aquela turma da quarta faixa, né, imagino eu, costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas no caminho para Deus, né? Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil. Precisamos refazer as energias e repousar algum tanto. Especialmente André Luiz e Vicente, espíritos menos avançados, e certamente os gastos de energia deles foi muito maior do que do próprio Aniceto, né? Por isso que precisaria realmente refazer as energias para continuar a jornada depois até a crosta, né? Muito bem. E aí a gente termina esse capítulo 16 com muita informação, né? Com muita informação, como é de costume, né? E queria saber dos irmãos, eu sei que está todo mundo cansado, mas se tem alguma pergunta, estamos aqui à disposição para respondê-las.